momento da decisão. Para onde irei? Com Manuel, o guerreiro de Deus. Muito bem, Bragança, mais uma vez eu quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus todos vocês da cidade de Bragança, você do interior, que a graça do eterno Deus esteja sobre a sua vida. É com muita alegria que eu quero nesse momento que você me preste seu coração e sua mente para nós caminharmos pelas páginas inspiradoras da Bíblia, e nós temos como fonte de nossa inspiração o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, versículo 23. Portanto, você católico, você espírita, você que é um livre pensador, você que tem ou não uma religião, eu gostaria nesse momento que você, por bondade, me desse alguns minutos para que eu estivesse falando exatamente sobre uma das maiores preocupações de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Por que Ele amou o mundo? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A grande razão de Deus ter amado o mundo foi justamente para que o mundo não se perdesse. E essa é a minha razão de estar aqui no rádio. Eu não prego sobre prosperidade, eu não falo sobre chave, eu não falo sobre riquezas nessa terra. Eu falo justamente sobre o reino de Deus. Claro, é evidente que eu não sou contra. A Bíblia diz que nós vamos comer o melhor dessa terra, todo e qualquer cristão que serve ao Senhor Jesus. Mas a minha mensagem ela é de salvação. E eu quero, nessas semanas, estar falando sobre a triste realidade do inferno. Eu sei que você não tem ouvido falar sobre o inferno. Eu sei que você não gosta, mas é necessário. Portanto, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 23, no inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro, junto dele, no inferno, estando em tormento. Aqui está a palavra de Deus para todos nós. E a gente precisa conhecer que lugar obscuro é esse. A gente precisa saber o porquê que esse lugar ele foi preparado. E para quem ele foi preparado? E por que ele foi preparado? Um lugar terrível, um lugar de solidão, um lugar de tristeza, um lugar de ranger de dente, um lugar que fede como enxofre, um lugar que o bicho nunca para de morder, um lugar de torturas eternas. E o texto que nós acabamos de ler, eu não vou entrar nele exatamente hoje, a gente vai ter 2 meses para falar sobre ele, se Deus assim nos permitir. E eu quero falar sobre as 4 etimologias, os 4 significados do inferno. A Bíblia usa 4 terminologias bíblicas para falar sobre o inferno. A primeira é Hades, que significa poço do abismo, que aparece na Bíblia cerca de 15 vezes. Corroborando assim o que o proverbista Salomão afirmou, que o inferno é para baixo. Então aqui está o primeiro significado da palavra inferno. Significa poço do abismo. Eu falei exatamente na oportunidade passada, para onde é que se cava um poço? Para o lado? Para cima? É claro e evidente que não. O inferno ele é para baixo, porque o poço, você cava ele para baixo. E a Bíblia diz que o inferno significa poço, poço do abismo. E aparece cerca de 9 vezes na Bíblia. E o proverbista Salomão afirmou que o inferno é para baixo. Em Provérbios, capítulo de número 15, versículo 24. O inferno fica para baixo. Alguém me perguntou, guerreiro, aonde é que fica o inferno? Debaixo dos nossos pés. É um sentido figurado, é um sentido literal. O inferno fica para baixo. Retratando assim aquilo que não é a vontade de Deus.
A vontade de Deus é que a gente suba e não que a gente desça. A Bíblia diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com poder e alarido, com voz de arcanjo. A trombeta vai tocar e nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Nós estaremos com o Senhor nos ares. Vamos nos encontrar com o Senhor no céu. Retratando que esse é o desejo de Deus, é que a gente suba para o céu e não que a gente desça para o inferno. O inferno é para baixo. Provérbios, capítulo 20, capítulo 15, versículo 24. Não é esse o desejo de Deus. É por isso que nós estamos aqui para te trazer essa palavra. O segundo significado da palavra inferno significa Seor, que significa mundo infernal, lugar dos mortos, ou buraco negro, que aparece na Bíblia cerca de 20 vezes. Isso mesmo. Retratando assim o sofrimento do inferno, mundo infernal, onde o fogo não se apaga e aonde o bicho nunca para de morder. Marcos capítulo 9, versículo 43. Seol, que significa mundo infernal. Das mais de 400.000 palavras que nós temos no nosso dicionário brasileiro, em especial o Aurélio, a palavra infernal significa tormenta, significa lugar de sofrimento, lugar de perturbação. Você vai num lugar e diz: esse lugar é infernal, o barulho está infernal. Isso significa perturbação. O inferno é um lugar de perturbação. O inferno é um lugar infernal. Seol, que significa mundo infernal. Mundo infernal é o mundo de terror, de desespero, de pavor. E a Bíblia diz que significa o mundo dos mortos. Estarão ali no inferno. Portanto, senhoras e senhores, para você que não aguenta o tormento de um vizinho que faz um barulho do lado da sua casa com som alto, agora imagine o tormento do inferno. Para você que não suporta o tormento de uma dor de rim, agora imagine o tormento do inferno. Para você que não suporta o tormento de uma dor de dente, de uma dor de parto, agora imagine o tormento do inferno. A Bíblia diz que lá o bicho nunca morre. A Bíblia diz que lá o fogo não se apaga. O fogo está aceso. A Bíblia diz que lá é um lugar de escuridão, um lugar de pavor, um lugar de terror, um lugar terrível. É por isso que eu tenho aqui a obrigação de passar para você os significados, as etimologias do que significa a palavra inferno e do que ele significa. É bem verdade que o meu português, ele não é um português clássico, tão pouco erudito. O meu português é fraco para dizer para vocês o que é o inferno. Mas eu vou tentar. Durante essas semanas eu vou tentar mostrar para vocês que lugar terrível é esse. Que lugar terrível é esse. A terceira etimologia é Geena, que significa lugar de lixo ou lugar de chamas, que aparece cerca de 9 vezes na Bíblia. A Geena era um galpão de lixo que ficava fora de Jerusalém, isso mesmo, fora da cidade, aonde o fogo não podia se apagar, e tinha ali um funcionário que ficava diariamente acendendo o fogo, as chamas, para que o fogo não se apagasse, justamente porque o judeu ortodoxo não suporta o fóssil de detrito ou lixo. Eles não gostam. Na verdade, ninguém gosta de lixo. Mas para o judeu ortodoxo, o lixo é maldição. Então tinha a Geena fora de Jerusalém, aonde o fogo não podia se apagar, porque tinha que queimar o fóssil de detrito, tinha que queimar o lixo. A palavra Geena significa o fogo que nunca se apaga. Essa que é a grande verdade. Quanto de vocês já sofreram queimaduras? Eu tenho uma queimadura e eu guardo essa marca até hoje. Uma queimadura de sacola pegando fogo, coisa de criança, coisa de menino.
E a sacola, o plástico, quando ele pinga na pele, ele gruda. Você não tem como correr até que ele te queime na totalidade. Exatamente. A gente tem um dos maiores terrores da terra. É uma pessoa morrer queimada. Agora imagine um fogo que nunca se apaga. Então a palavra geena aparece dentro do significado da palavra inferno, justamente porque lá o fogo nunca se apaga. Guerreiro, isso é um produto da tua mente. Isso é uma criação da tua mente. É claro que não. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus, dizendo para você que você não pode ir para o inferno porque lá é geena. Lá é fogo. Quem for para lá será queimado eternamente. Quem for para lá será destruído pelo fogo. Seria bom se fosse assim, mas não. O corpo não será consumido, no sentido, a alma espiritual. E as pessoas estarão ali gritando, mordendo a sua língua, clamando, dizendo: Deus, me dá mais uma oportunidade. Deus, por que eu não acompanhei a minha esposa? Deus, por que eu não acompanhei a minha mãe? Deus, por que eu não ouvi o conselho do pastor? Deus, por que eu não ouvi o conselho do meu líder de mocidade? Deus, por que eu não ouvi a minha voz? Não ouvi a tua voz. E as pessoas estarão dizendo: Deus, por que eu não cumpri a tua palavra? E as pessoas estarão gritando, queimando no inferno, dizendo: Deus, por que eu não deixei a bebida? Por que eu não deixei as drogas? Por que eu não deixei as festas? Por que eu não deixei os vícios? Por que eu não deixei o tecnobrega, o reggae? Por que eu não deixei as músicas profanas? Por que eu não deixei o pecado para te seguir? E as pessoas estarão gritando no inferno por Deus, por suas famílias. E ali será o lugar de tristeza, será o lugar de dor, onde as pessoas estarão dizendo: Deus, por que eu não acreditei no guerreiro? Por que eu não coloquei aquela palavra no meu coração? Por que eu zombei dele? Eu preguei uma mensagem semelhante a esta para um senhor, e ele disse: nem o diabo me quer no inferno, zombando do evangelho. Preguei uma mensagem dessa para um jovem, e ele disse: se eu for para o inferno, vou beber uma cerveja com o diabo e vou tomar uma cerveja e vou comer um churrasco. As pessoas estão brincando, achando que a gente está aqui para brincar, ou que a gente prega o evangelho nas esquinas ou em qualquer lugar, por brincadeira. A grande razão é que o Senhor nos constituiu como atalaia, e Ele quer alertar você desse lugar terrível. E se você estiver desviado, afastado dos caminhos do Senhor, você vai para esse lugar de tormento. E não é essa a intenção e o desejo de Deus. A quarta etimologia da palavra inferno é tártaro, que significa lugar de punição ou lugar de desespero, aonde os homens serão punidos porque rejeitaram a graça de Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E lá haverá choro e ranger de dentes, porque a graça de Deus se manifestou. Título, capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A quarta etimologia da palavra inferno é tártaro, que significa lugar de punição, lugar de desespero, aonde os homens serão punidos pelos seus pecados, aonde os homens serão punidos, vou repetir, pelos seus pecados. Não! Eu não quero cometer nenhuma heresia, e não quero escandalizar nenhum teólogo que está me ouvindo agora, mas ninguém vai para o inferno porque pecou. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. É, isso mesmo. Há na Bíblia 370 tipos de pecado.
Ainda que você não queira pecar, você vai pecar, porque nós carregamos a natureza caída de Adão. A gente peca, a gente falha. É por isso que tem o poderoso sangue de Jesus para nos perdoar de todo o pecado. Guerreiro, quer dizer que o pecado não leva o homem para o inferno? Não. O que vai levar o homem para o inferno é ele rejeitar a graça salvadora do nosso Deus. E que graça é essa? Olha só, Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, manifestado. O artigo aqui é masculino. Então, da ideia que a graça de Deus é masculina, é verdade. E a graça de Deus é Jesus de Nazaré. Ele se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então o homem não vai para o céu, o homem vai para o inferno, porque ele rejeitou a graça de Deus, que é Jesus. A gente pergunta para algumas pessoas: você quer Jesus? Não, não quero Jesus. Por que tu não quer Jesus? Porque eu não quero deixar o meu vício, eu não quero deixar bebida, eu não quero deixar amante. Mas você vai à igreja? Claro que eu vou, mas compromisso eu não tenho. Tem pessoas que vão à igreja, se congregam, tem uma igreja, mas rejeitaram a graça de Deus porque elas não tomaram uma posição de deixar aquele pecado que elas sabem que prende ela. Então o que vai levar o homem para o inferno é ele ter rejeitado a graça de Deus. E muitos vão gritar e vão clamar ali, dizendo: Deus, me tira daqui, mas vai ser tarde demais. Eu paro agora e quero te fazer uma pergunta, porque chegou a hora, chegou o momento da decisão. Momento da decisão. Para onde eu irei? Eu te pergunto, nessa tarde, você quer aceitar a graça de Deus agora, que é Jesus na sua vida? Ou você vai dizer mais uma vez: eu não estou preparado, eu estou muito novo, eu preciso curtir a minha vida? Você precisa aceitar a graça de Deus, deixar essa bebida, deixar esse pecado, deixar essa vida que você está levando. Deus quer te salvar agora. Você precisa voltar, você está afastado, distanciado, sabe de tudo que eu estou pregando, mas está bebendo, fumando, indo para a festa, abandonou a igreja. Jesus quer te salvar agora.